força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais de sucesso dos membros do BNI. E, para você que é novo, está chegando agora, o que a gente faz por aqui? A gente conversa com membros do BNI para conhecer essas histórias. Qual é a ideia disso tudo? É fazer com que quem está assistindo se sinta mais próximo do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Estou recebendo hoje aqui a Cecília Peixoto. E é interessantíssimo, esses episódios que começo a gravar agora para vocês, falam um pouco do que é ser alguém que já foi membro de uma equipe, e essa equipe ela não existe mais, passa a ser membro de outra equipe e depois resolve fundar uma nova equipe. Esse é um pouquinho da história da Cecília, da InfoHelp, que a gente vai conhecer hoje aqui no nosso Pode Contar Histórias Reais de Sucesso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ade. Muito obrigada por ter aceito esse convite. É muito satisfatório acompanhar um pouquinho da sua trajetória dentro do BNI e poder compartilhar com o pessoal tantas histórias já vividas, né? É um prazer estar aqui e falar do BNI é uma coisa que me dá muita alegria, porque fez muita diferença na minha vida como pessoa e como profissional, né? Para minha empresa também. Vamos começar do início, lá do comecinho, porque eu sei que essa história é muito boa de ser contada. Como foi que você foi à primeira reunião do BNI? Eu tive vários convites para ir para o BNI, mas eu, assim, não sabia nem o que era. E eu falava, eu não vou acordar cedo, tão cedo, né? Pra ir num lugar que eu não sei nem fazer o quê, né? Mas um dia, outra pessoa me convidou, eu acho que o quarto ou quinto convite que eu recebi. Eu falei, hoje eu vou. Só que eu não tinha dinheiro nem para pagar a taxa do café. E juntei as moedas para ir. Foi uma fase difícil que eu estava passando. E juntei as moedas para ir e fui. E ali na primeira reunião eu já falei, gente, o que é isso? Isso existe. E é tudo que eu preciso. Porque eu, assim, naquela fase difícil minha, uma coisa que eu sempre levava assim nas minhas orações era pedindo para Deus que pusesse no meu caminho pessoas que me ensinassem a trabalhar do jeito certo, né? Porque faculdade não ensina tudo. Cursos não ensinam tudo, né? Ensina algo específico, mas no dia a dia você tem um monte de outros detalhes que eu ia aprender com quem, né? Então ali eu não sabia disso na ocasião, mas ali estava sendo a resposta dessas minhas orações de pessoas que me ensinassem a trabalhar em áreas que a gente precisa no dia a dia numa empresa e não sabe como, onde, quando, com quem aprender. Sim, né? Eu sei que você foi para essa reunião e você saiu de lá com um problema maior ainda. Um problema maior ainda, né? Porque como que eu ia fazer parte daquela equipe se eu não tinha nem moeda para o café, quanto mais para entrar no grupo, né? Mas assim, as portas foram abrindo. Tudo que eu precisava, eu fui atrás do gerente do banco para ver se eu conseguia um cartão de crédito
que tivesse o limite necessário e as portas. Não era para eu ter conseguido, né? Porque era um banco que eu tinha aberto a conta fazia 15 dias e os bancos não dão crédito assim Sim. de imediato. E tudo foi acontecendo. Eu, assim, no meu coração eu sempre falava, Deus, se aqui vai ser meu lugar, abre as portas. E se uma porta fechar é porque eu via como uma resposta de Deus para minha vida que não era o lugar, né? O meu lugar. Mas tudo foi dando certo, Adê. Tudo, sabe? Cada detalhe que eu precisava dava certo. Cada coisa que eu precisava na hora certa dava certo. E quando eu vi, eu estava dentro da equipe. E tudo foi fluindo e eu fui... a gente entra visando fazer negócios, Sim. mas a gente aprende que isso é uma parte assim muito pequenininha do todo que a gente tem ali, né? Vai ser uma consequência, né? Vai ser uma consequência e as outras coisas acabam sendo talvez muito mais importantes, né? E nisso, são quantos anos de BNI? Eu estou no meu 6º ano. 5 anos completo e o 6º Começando. começando, correndo. Para você ver, você foi para uma reunião despretensiosa, né? E agora já são quase 6 anos de BNI. Sim. Eu falo que eu não sabia nem se era uma religião, um clube. Eu não sabia o que eu ia encontrar o que ia ali. esperar, sim. Eu sei que você participou, a primeira equipe que você participou foi do BNI Entusiasmo, na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Me explica um pouquinho como foi viver a Entusiasmo. Então, a Entusiasmo foi onde tudo começou para mim, né? Então, eu fiz muitas amizades muito boas ali. E foi a primeira fase de você ter as unidades de ensino e estudar a metodologia e aprender a metodologia. E a gente fazia campeonato de UEG. E toda semana a gente via quem conseguiu fazer mais. Então, não era todo mundo que participava, não era nada oficial, mas a gente brincava ali quem conseguiu mais, né? Então, a gente fazia muita UEG. E a UEG, que é a unidade de ensino, é o que é a base da metodologia, né? Então, a gente acabava tendo uma metodologia bem viva com essa disputa de quem fez mais. Sim, precisava aprender, se é o início, Sim. você precisava aprender para poder colocar, né? Então, viver a metodologia. A gente primeiro aprende a metodologia e aí a gente vai viver essa metodologia para que a gente alcance resultados. não tem como praticar o que não sabe, né? Não tem. E aí a gente sabe que a pandemia veio e que com isso a Entusiasmo acabou que ela findou a sua atividade. Sim, ela ficou um tempo ainda, né? Mas daí, assim, com a pandemia, cada vez que alguém precisava renovar, era a hora que a gente perdia um membro por causa das circunstâncias da própria pandemia, né? Sim. Ramos que não estavam funcionando direito, que por mais que, entre aspas, fosse a hora que eles mais precisavam do BNI, mas também a cadeira bloqueada não deixava também eles fazerem algo além daquilo. Sim. E aquilo não estava dando resultado naquele momento, não por culpa dos membros ou de falta de referência, Sim. não, mas pelas condições da pandemia. E daí a gente foi diminuindo e acabou restando, né, eu e a Lídia e a Flávia também. A Flávia estava com problemas com a filhinha dela, de saúde, e acabou ficando eu e a Lídia, né? E aí, o que é que vocês fizeram quando a Entusiasmo deixou de existir? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E daí a gente podia escolher alguma cidade o mais próximo possível, e Itapetininga fazia mais sentido para o meu negócio. E daí eu vim para a Pride, né? Para o BNI Pride, onde eu fui assim muito bem recebida. E a Pride mora assim no meu coração para sempre, né? A Pride, todo mundo que estava ali naquele momento, que me acolheu e assim cuidaram de mim com todo carinho, como se eu fosse, parecia que eu era membro há anos e anos e anos dali, sabe? E eu me senti super em casa, e ali a gente continuou toda a jornada BNI ali. A gente sabe que para um membro renovar e continuar renovando,
Esse é o principal motivo, né? É realmente de você sentir que aquela equipe ali é uma equipe que te dá apoio e suporte. Sim. Então, acredito que seja isso que fez você ficar tanto tempo dentro da equipe Pride, né? É se sentir realmente acolhida e bem recebida. Embora não fosse da cidade de Itapetininga, Tatuí está ao lado de Itapetininga. Sim, e Tatuí com Itapetininga é muito próximo, né? Então, o meu negócio é mais local, mas mesmo assim eu atendo algumas demandas regionais. Então, fluiu para o meu negócio, né? E para mim, como pessoa, eu também continuei naquele aprendizado que eu falo que eu aprendi muito com os membros, Sim. né? Cada um com a sua especialidade me ensinava coisas que eu precisava para a minha vida e para o meu negócio. Então, muitos resultados que eu tive na minha empresa, o seu resultado veio das referências que você recebe? Também, é claro. Mas eu tive resultados de assuntos que eu aprendi com membros. Aprendi alguma coisa com um membro, com tal pessoa, e apliquei ali, tive resultados, então eu falo que aquele resultado veio do BNI. Sim. Né? Então, controles de gestão, algumas coisas que eu não sabia, que não era minha área totalmente, né? Porque a gente, quando tem uma empresa, a gente muitas vezes entende mais de uma parte, mas precisa fazer outra parte. Sim. Tipo, sei lá, parte contábil. Ninguém foge da parte contábil e nenhum empresário, não nenhum, mas a maioria não entende exatamente da parte contábil, né? E eu tinha ali o apoio da Fernanda o tempo inteiro, orientando, me ensinando tudo que eu precisava. E outros tantos que me ajudaram em pequenos detalhes que fizeram toda a diferença para... São essas coisas que fazem com que a gente acredite que quando você está dentro do BNI, ter o resultado financeiro, né? A gente sabe que ele existe, que ele vai acontecer, mas esse a gente não consegue mensurar. Esse não tem preço que pague, né? Esse tipo de aprendizado a gente não consegue mensurar. E a gente fala muito isso entre diretores executivos, no sentido de a gente precisa fazer com que o membro, para você que é membro, recém-chegado em alguma equipe no mundo inteiro e está nos ouvindo, até porque é legendado em inglês, é para que chegue cada vez mais longe, pense que você provavelmente entrou numa equipe porque viu ali a possibilidade da sua empresa crescer. E está tudo bem. Esse é o primeiro desafio, a primeira coisa que um membro novo pensa. Mas tente entender que tudo aquilo que você vai vivenciar durante 50 reuniões no ano vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Você tem aprendizado que você pode levar para dentro da sua empresa. Ou seja, aquilo que tu aprende nas suas reuniões ou estudando a metodologia, replica dentro da sua empresa. Porque, certamente, você vai alcançar outros níveis e ter outros resultados, né? Com certeza. Os resultados não são de uma fonte só, né? É verdade. E aquilo que você sempre diz, né, o BNI faz com que a gente não ande sozinho. Porque o mundo do empreendedor é um mundo muito solitário. Mesmo que você tenha um sócio, nem sempre pensa igual. Nem sempre quer as mesmas coisas, né? No meu caso, o meu sócio é o meu marido. E a gente se dá muito bem. E a gente alinha bem os nossos querer para a nossa empresa, os nossos caminhos, as nossas metas. Mas, muitas vezes, algumas dificuldades que eu tenho são as mesmas dificuldades dele. E daí? Com quem a gente fala, né? Isso. E se a gente não tem um grupo de apoio como o BNI, onde a gente vai buscar uma resposta, um ombro, né? E ali a gente tem tudo isso, né? E aí veio um convite para que a gente iniciasse novamente uma equipe em Tatuí. E o meu coração ficou a mil com esse convite, né? O olhinho voltou a brilhar, né? A gente está agora muito próximo de lançar BNI Melodia, né? Junto com você. Eu sei que você aceitou esse desafio quando eu fiz o convite para você e eu me sinto muito honrada por isso, porque eu sei que levar uma equipe para uma cidade em que já teve uma equipe que ela fechou, talvez, desde que entrei no BNI, seja hoje o meu maior desafio. Quando a gente leva para onde nunca teve, é um desafio.
Mas quando a gente leva para onde já teve e ela fechou, eu acho que é um desafio maior. Sim, com certeza. E me conta um pouquinho do que é que você sentiu nessa construção do BNI Melodia. A gente viu que é possível, né? E assim, quando a gente convida uma pessoa que a gente vê que tem o perfil BNI e que a gente vai ficar feliz de estar junto com essa pessoa na nossa equipe, e a pessoa questiona, mas não teve o BNI antes e não tem mais e agora vai ter de novo. A gente sempre, uma das coisas que a gente mostra é a minha persistência, né? Por que eu fiquei todo esse tempo? Por que eu me neguei a sair? Por que eu finquei o pé e falei daqui não saio, né? E daí a pessoa já tem para um pouquinho e pensa e fala a verdade, né? E membros que foram da equipe Entusiasmo voltaram. Isso. Né? E por que esses membros voltaram? Sim. Né? Porque tiveram resultados em todas as áreas, porque foi bom para eles, senão eles não teriam voltado. Então, isso fala mais alto do que o fechamento de uma equipe. Sim. Hoje a Cecília é a diretora consultora da equipe BNI Melodia, que vai ser em breve lançada. Você falou sobre perfil BNI. Explica um pouquinho para quem está ouvindo e que talvez assim nem conheça o BNI e escutou, como assim perfil BNI? O que é que seria um perfil BNI? Um dos valores que a gente tem no BNI é o Giver's Gain, que é o contribuir para depois ser ajudado também, né? Então, esse pensamento de primeiro estar contribuindo, vamos dizer assim que seja um dom. Não sei se dom é a palavra certa, mas tem pessoas que não têm esse perfil de querer contribuir, de querer ajudar, tem pessoas que talvez não tenham descoberto que tem esse dom, e tem pessoas que realmente não têm, levam a vida de outra maneira. Sim. Tá errado, tá certo? Não tem errado e certo. Sim. Tem pessoas diferentes. Mas quando você vê que é uma pessoa, aquela pessoa que faz tudo para ajudar a todos, ela tem o perfil BNI, né? Porque ali um ajuda o outro e nessa hora a ajuda vem para você também. Sim, né? eu acredito que é muito da essência do adaptado, aquilo que o DISC fala, né? A pessoa, às vezes, em sua essência, ela já é assim. Sim. Ela sempre foi assim. E aí, de fato, quando ela encontra os valores do BNI, ela fala, é como se ela dissesse, opa, deu match. Né? Bem isso. Né? Eu sinto que aqui é onde eu devo estar. Né? E tem um adaptado, que é aquele que, embora a sua essência não fosse essa, ele, quando entra numa equipe do BNI, ele entende que para sobreviver dentro de uma equipe do BNI, ele vai precisar se adaptar. Uhum. E tem pessoas que têm isso, mas não tem isso aflorado. Sim. Muitas vezes nem a própria pessoa sabe que ela tem isso tão forte dentro dela. E daí muitas vezes é mais tímido, é mais contido e demora para isso transparecer, né? Para a pessoa poder... Só que à medida que ela vai fazendo, ela vai vendo que é gostoso fazer isso, é gostoso ajudar, é gostoso contribuir, e independente do resultado. E aí a gente ajuda, porque somos todos bonzinhos. Todos bonzinhos. É isso. Não. Só para quem está ouvindo entender. Na verdade, o que acontece é que quando você faz esse movimento de ajudar outras empresas a crescerem, essas pessoas que existe um CPF né, na frente de um CNPJ, essas pessoas começam a sentir gratidão pelo movimento que você faz. E aí o BNI te ensina isso, né? Quando você começa a sentir esse movimento, vendo a pessoa se mexer e articular para que ela comece a ajudar aquelas empresas que ali estão dentro da equipe dela, impreterivelmente, as pessoas começam a se mexer para ajudar também a tua empresa. E isso é network, né? É isso que move. Isso é a essência do network, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, o que é network, né? E network não é venda. E como explicar que network não é venda? É exatamente com isso, né? É você acreditar primeiro, ter saldo primeiro, para depois poder sacar, né? Sim, vem da base do seu relacionamento com essas pessoas, né? Daí a gente se encontra toda semana, a importância dessa consistência, né? Porque existe um estudo científico que fala que para você conhecer realmente alguém e confiar, precisa de 200 horas de convivência.
Então, como que a gente faz isso se for raso? Se for encontros eventuais? Por isso a gente se encontra toda semana. Sim, o meu pai falava que a gente, para confiar em alguém, tem que comer 1 quilo de sal junto. Boa. Então... Leva um tempo para comer 1 quilo de sal. Porque 1 quilo de sal não é fácil, né? Então, leva um tempo e várias vezes e várias... Sim, constância. Né? A constância, né? Constância. A gente vê muito isso. A gente vê membros, às vezes, que entram e saem muito rápido do BNI, né? Entra, passa 1 mês, 2 meses, já sai. Eu não tive resultado. Na verdade, o que te faltou foi consistência. Foi entender que a base do BNI é consistência. Com certeza. É continuar fazendo. E aí é quando a gente consegue, rapidamente, não tirar, mas identificar um membro caçador. Porque ele se sente muito incomodado do fato de ter que plantar. O caçador não quer plantar. O caçador quer matar. Sim. E essa consistência também ensina a gente a lapidar as nossas arestas, né? E muitas vezes, uma fase que a gente está tendo menos resultado, às vezes é uma fase que, por algum motivo, a gente está errando na comunicação. A gente está comunicando quem é a gente e o que a gente faz. Sim. De uma maneira que não está sendo tão bem entendido por Sim. quem escuta. Sim. E daí o erro é de quem escuta ou de quem fala. Você sabe que certa vez eu ouvi, não vou lembrar quem foi que me falou isso, onde foi que eu ouvi, mas dizia o seguinte, eu acho que foi o Ivan: se você recebe uma referência errada, a culpa pode não ser sua. Da primeira vez. Mas se na segunda vez isso acontece, certamente a culpa é sua. Ou seja, o que é que você está comunicando? Nas suas reuniões, você vai toda semana, como que você está comunicando? O que eu tento fazer com as equipes de informação hoje, bater muito nessa tecla, falar muito sobre isso, é sobre as histórias. O case de sucesso na apresentação semanal, ele é fundamental, porque as histórias ligam as pessoas. Então, voltando ao networking eventual, como que a gente faz isso com a eventualidade? Como que a gente cria conexão se a gente não tem, né, essa periodicidade com essas pessoas? Até porque a gente não consegue gravar tudo que todo mundo faz se não for por repetição, né? Isso. Você vai num evento de network maravilhoso, nada contra, eu adoro, eu Também vou em gosto todos. bastante. Todos que posso eu tô lá, mas você não tem 80 pessoas ali, você não vai conseguir gravar o nome e o que faz cada uma dessas 80 Sim. pessoas. Mas se você encontra com essas 80 pessoas toda semana, você vai Já gravando o nome, você Isso. grava a empresa, você grava o que faz, você começa a entender o que faz, o que não faz, como faz, e quando você vê, você está confiando e referenciando. E aí a importância de fazer uma apresentação semanal bem feita. Bem comunicada. Né? Então, case de sucesso, material de apoio, como eu visito equipe, muito, e visito não só as minhas, visito muitas equipes dentro do Brasil, fora do Brasil, e nem todas eu vejo um volume de membros da mesma equipe usando o material de apoio. Material de apoio, eu gosto muito dessa ideia. A Cecília tem uma apresentação maravilhosa em que ela não avisou a ninguém e derrubou um computador no chão que estraçalhou, e todo mundo ficou tenso nessa reunião porque achava que aquele computador estava em uso, né? E, na verdade, era uma carcaça, e ela fez isso para chamar atenção para a empresa dela, e ela conseguiu, porque nunca mais ninguém vai esquecer dessa apresentação. Então, se você é um membro, seja novo, seja antigo, não importa, pense com carinho sempre na sua apresentação semanal, porque ela é fundamental para que as pessoas entendam o que você faz e como você faz. Se você junta um material de apoio, você faz para aquele membro que, às vezes, ele não entende tudo só pela audição, ele precisa ser o visual, né? Quando você leva o material de apoio, aquele membro vai ficar com você na lembrança. Até hoje, onde eu passo do BNI, me perguntam, é você que arruma computador? Oi. Porque quem não viu, quem não presenciou, ficou sabendo. Já ficou sabendo. Já ficou Sim. sabendo que eu fiz um computador voar, peguei tudo Sim. e falei, a InfoHelp conserta. Sim. Né? Então, é sobre fazer isso dessa forma. E entender que é uma reunião de negócios,
porque essa é o que é a ideia principal do BNI, né? A gente tem a nossa prestação de contas, a gente mostra os nossos resultados, porque a gente quer que gere negócio para todo mundo que está ali, mas de uma forma amena, né? Suave. Então, as apresentações semanais, elas podem ser dessa forma. Sim. O Cristiano Cleto, ele brinca muito, né? Que apesar de divertido, não é diversão. Sim. Mas a gente pode fazer leve, Sim, né? sim. A gente pode fazer uma maneira que fique leve, que fique suave, que fique divertida e que a gente queira estar ali, né? E continuam gerando negócios. Sim, Né? com certeza. Que legal, porque lógico que acordar toda quinta-feira, 6h30 da manhã, que é o horário da sua reunião, né? Acordar não, estar prontinha lá, 6h30 da manhã não é algo simples. A gente pode já ser uma rotina nossa, ok, pra Mas gente eu nunca morri por isso, Ade. pra gente já pode ser mais simples, mas veja, fazer tudo isso, ir para uma reunião que é maçante, repetitiva e sem graça, é uma coisa. Você ir para uma reunião em que as pessoas te recebem com um bom dia, como vai você? Né? Começa uma conversa com você e vê uma forma até de conectar ou de já te ajudar em alguma demanda sua pessoal ou não, ou profissional. E depois disso, você tem uma pauta, que é uma pauta de seriedade, mas com números e com também essa parte da descontração, né? Do conseguir trazer esse momento em que a pessoa usa... Eu tenho um membro lá de Itu, que não é membro da minha região, mas fui eu que fundei a equipe que ele tá, que ele levava baratas. Porque ele é dono de detetização, de uma empresa de detetização. Baratas de plástico. Sim, por favor. Só foi a única coisa que eu disse para ele. Por favor, Marcelo, de plástico. Mas veja só, quem esquece o que o Marcelo faz? Ninguém, né? Quem esquece que a Cecília conserta computadores? É sobre fazer esse tipo de apresentação dessa forma. Então, por favor, não esqueçam, material de apoio, ele é essencial. Cê, me fala uma coisa. Tem uma pergunta que a gente fala em toda reunião. E eu sei que até você anda sem ouvir muito porque, embora embaixadora da equipe Pride, né, anda participando mais de reuniões de formação. E em reunião de formação a gente não costuma perguntar isso. Por que BNI? Porque BNI... São tantas respostas, é difícil escolher uma só, né? Normalmente essa resposta é baseada nos nossos valores, né? Nos 7 valores que a gente tem. E hoje, o valor que mais fala alto comigo é a atitude positiva. Então, porque a atitude positiva é a base para mim, é a base de todos os outros. Sim. Então, hoje, essa atitude positiva que eu criei em mim, ou talvez já tivesse, mas deixei aflorar, e que eu vejo nos membros do BNI, me faz gostar de estar num lugar onde todo mundo tem, resumindo, a atitude positiva, né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo de bem, ninguém com mimimi, com reclamações, e isso faz muito bem, né? É uma energia boa, um ambiente bom, Sim. E isso faz a gente crescer lá na alma, na nossa emoção, e tudo flui junto, né? Então, Com certeza. O BNI hoje me faz sair desse mundo mimizento e chato e caótico para um mundo onde eu tenho pessoas que acreditam que tudo vai dar certo e vivem esse propósito. E então todo o resto é consequência. Você sabe que de uns meses para cá anda martelando na minha cabeça sobre atitude positiva o fato de que às vezes a gente aqui na nossa cabeça, dentro de nós, a gente tem pensamentos ruins, pensamentos não tão bons. Todo mundo é passível disso acontecer, isso acontece. E eu me peguei pensando no seguinte: como é normal você pensar isso de vez em quando? Ok. Mas quando você externa, aí já não, para mim já não tá ok. Então, você pode até ter pensamentos ruins, não tão bons, mas a atitude, ela precisa ser positiva. Então, eu comecei a entender porque que o nome do valor é atitude positiva e não pensamento positivo.
Não é pensamento positivo o nome do valor. É uma atitude, né? É uma atitude, porque o pensamento, o que vem na minha cabeça, é que você pode ter o pensamento que você quiser. E Porque a gente não vai nem saber. E quando você está num ambiente onde todo mundo tem essa atitude, Isso. muda tudo. Muda. Eu digo que, para mim, conflito interno foi das minhas melhores aquisições dentro do BNI, foi mudar realmente o mindset sobre atitude positiva. Entendendo que, embora eu possa ter pensamentos que não são tão positivos, a atitude precisa ser sempre positiva. E problema todo mundo tem. E todo Isso. mundo vai continuar tendo. Sim. Um dia um pouco maior, outro dia um pouco menor, outro dia de tudo de boa, Sim. outro dia tudo de um pesadelo. E o que é que o Ivan fala sobre quem focar? Não passa por isso, né? É focar na solução. Isso aí. É ter isso. Então, por isso que a atitude positiva, É eu tão acho que fundamental. resume Sim. tudo, né? Muito bom. E é exatamente isso. Quando a gente foca só no problema, esse problema cresce. Porque tudo que você foca na vida, cresce. Então, foca em encontrar a solução. Não é foca na solução, porque às vezes você não tem nem a solução. Mas foca em encontrar a solução. Porque ele fala que se você faz isso, você se torna um expert em resolver o conflito. E não ficar pensando nele. Sim. O foco na solução, o foco em... Cada vez que vai para uma palestra, para um encontro, focar sempre no lado bom daquilo. Você pode escolher focar nos defeitos. Sim. De quem está falando, de quem está envolvido, sim. Mas você pode focar nas qualidades, né? Sim. E eu teve uma fase da minha vida que uma vez eu vi na época não tinha redes sociais, eu não sei onde eu vi, mas falava assim, faça uma lista de tudo de errado, de ruim. Agora pega essa lista e faça o contrário. Né? Ponha o oposto de tudo que você escreveu. E para cada item ruim, além de fazer o contrário, ponha 3 bons. A hora que você vê a sua lista de coisas boas ser 3 vezes maior do que as de coisas ruins, você vê que é possível focar em solução, focar na coisa boa, sim. Ter atitude positiva, sim. E fazer isso um hábito na sua vida. Hábito, isso. Eu acho que isso eu tinha 16, 17 anos. E eu fiz essa lista tipo uma vez por semana por meses. Para educar o meu mindset. Naquela época não se falava essa palavra, né? Mas educar minha mente que eu podia focar só nas coisas boas. Não que as coisas ruins não existam, mas você não precisa dar bola para elas. Sim. Se você pudesse hoje deixar um recado aqui, para quem está nos assistindo e que está vendo a equipe dele diminuir. Eu não sei se eu posso falar minguar. Depois o Felipe reclama porque não vai ter a tradução. Mas é uma equipe que vai diminuindo. Você está naquela equipe, você viveu isso já. Qual seria o recado que você poderia dar para esse membro hoje que está ouvindo o nosso podcast? Que é possível reverter isso, né? Muitas vezes não na hora, não do jeito que a gente quer, mas se a gente persiste, a gente consegue soluções. A gente acabou de falar de foco em solução. E também olhar para, de repente, muitas vezes a gente quer crescer a equipe somente com empresários grandes, poderosos da cidade. São muito bem-vindos. Sim. Mas, às vezes, aquele empresário que é pequeno, que é MEI, ele tem tudo para crescer. Se ele tiver a mentalidade de crescer, ele vai ser um ótimo membro. E muitas vezes ele está sendo esquecido e deixado de lado e de repente ninguém está convidando aquele pequeno MEI. Sim. Porque ele é pequeno. E às vezes se ele for pequeno, que tem cabeça pequena, ele não vai ter o perfil e não vai fluir. Mas se ele é um pequeno querendo crescer, querendo abraçar esse crescimento, e a gente pode fazer uma equipe muito forte com pessoas que ainda não estão tão grandes. É isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Bate-papo leve, descontraído, rápido, porque eu nem vi o tempo passar. Obrigada por ter vindo, obrigada por compartilhar com a gente a sua história. E como eu disse no começo, me sinto honrada realmente de estar construindo com você uma nova história na cidade de Tatuí, cidade da música, onde escolhemos o nome BNI Melodia,
para ser a primeira equipe da cidade de Tatuí. Obrigada, Cecília. Eu que agradeço, Dê, por todo esse apoio, pelo convite de estar ali na minha cidade, né? Eu sou nascida e criada em Tatuí. Então eles falam que tatuiano é pé vermelho, não é nem vermelho, é vermelho. E talvez esse pé vermelho já tenha alguma coisa a ver com a cor do BNI, né? Uhum. Então eu sou muito assim grata por essa oportunidade de estar na Melodia, de estar como embaixadora na Pride também. E por toda essa confiança que você tem me passado. Obrigada, viu, Cê? Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Eu sempre gosto de, no final do podcast, deixar alguma mensagem de reflexão para vocês que ficaram até aqui. E eu queria dizer o seguinte: quantas vezes na vida alguém chegou para você e falou para você que aquilo que você queria fazer não é possível? Quantas vezes você acreditou nisso? É isso que impede com que pessoas cresçam. Não seja nenhuma das duas pessoas. Nem seja a pessoa que diz a alguém para ela desistir de algo que ela quer e nem seja a que acredita nisso. Muito obrigada e até a próxima.